5 coisas que você precisa saber antes de se aposentar. Então, você está pensando em se aposentar agora, ou está pensando em se aposentar daqui a um curto período de tempo? Então faz o seguinte, assista esse vídeo, que logo depois da vinheta eu vou explicar para vocês as 5 coisas que você não pode deixar de saber antes de se aposentar. Então vamos lá. Eu gostaria já de agradecer aí a você que está vindo pela primeira vez. Seja bem-vindo no canal. Fique sabendo aqui, a gente está sempre postando vídeo de conteúdo relevante de direito previdenciário toda semana. Eu peço que você já dê o like aí, porque eu garanto que se esse vídeo não ajudar você, com certeza vai ajudar alguém conhecido, algum parente. A você que já é inscrito também no canal, dê o like, porque isso também ajuda a gente estar sempre postando, a gente produzindo conteúdo aí de direito previdenciário. E aí a gente vai ir hoje direto ao tema, que são as 5 coisas mais importantes para que você saiba antes de se aposentar. Essas 5 coisas, elas são 5 dicas, né? 5 noções importantes para que você não se prejudique na hora da sua aposentadoria, da hora mais desejada aí da pessoa que trabalhou a vida toda. Então vamos lá. A primeira coisa que eu aconselho, que eu falo para quem quer se aposentar é o seguinte: saiba a sua idade que você tem que se aposentar. Saiba a idade certa. Por quê, Rafael? Porque existem diferentes tipos de idades. Hoje, após a reforma, se pacificou aí que a mulher se aposenta com 62 anos e o homem com 65 anos. Só que antes da reforma existia 60 anos para a mulher, né, e 65 anos para o homem, e existia também a questão da aposentadoria por contribuição. E algumas pessoas, elas se encaixam nas regras de transição. Então não é sempre que o homem vai se aposentar com 65 anos e que a mulher vai se aposentar com 62. Então você tem que ver aí no seu caso qual é a idade que você deve se aposentar. Talvez você se aposente um pouco mais cedo ou não, se aposente aí um pouquinho mais tarde na data que vigora hoje, tá certo? Então, essa foi a primeira dica. A segunda dica que você tem que saber também, que é muito importante, é o quanto tempo de contribuição eu tenho contribuído. Por que saber isso? Porque isso vai interferir diretamente na sua aposentadoria. Não basta apenas eu ter a idade conjugada, mas eu preciso também ter o tempo de contribuição. Vamos supor que eu tenho 65 anos. Mas se, por exemplo, eu não tenho no mínimo aí 15 anos para a mulher ou 20 anos de contribuição para o homem, hoje, depois da reforma, eu também não consigo me aposentar. Então, é importante que você saiba o tempo de contribuição que você contribuiu até hoje, até quando você pretende se aposentar ou até quando você pensa nisso. Entendeu? Quando você fala, quanto tempo eu tenho de contribuição? Será que eu já tenho 10, eu já tenho 15? Então isso é muito importante na hora de você se aposentar. Então, essa foi a segunda dica. Agora vamos para a terceira dica. A terceira dica é uma escadinha da outra, uma depende da outra. Quando você descobre o tempo que você tem trabalhado, o que você tem que fazer? Você tem que verificar se o tempo que você tem trabalhado ele está de acordo com as informações do INSS. O INSS ele é o gestor aí da questão da sua aposentadoria, do seu benefício. Então, se você tem uma contagem interna, se você tem as suas carteiras de trabalho e lá diz que você tem 20 anos, mas no INSS diz que você tem 15, que você tem 13, você tem que informar isso para o INSS. De fato, você tem que demonstrar isso. Então, qual é a terceira dica? Você tem que verificar o seu extrato do seu CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, é um documento que está lá dentro do INSS e você tem que demonstrar para o INSS que você de fato tem um período superior ali ao que ele está computando. Isso acontece muitas vezes, gente, isso não raro acontece. Às vezes a pessoa trabalhou numa empresa e a empresa não declarou ali aquele trabalho para o INSS e aí o INSS não computa. E aí cabe aí a você a fazer essa demonstração para o INSS, comprovando aí junto a documentos, para que você possa
é, ter exatidão no seu tempo. Então a terceira dica aí, verifique se no INSS o tempo que você tem lá de trabalho, de tempo, é o mesmo tempo aí efetivo aí dos seus trabalhos de carteira assinada, como contribuinte individual, porque pode ser que não bata alguma coisa. Essa foi a terceira dica. A quarta dica, que também é muito importante, é o seguinte: você tem que verificar se nos seus trabalhos, no tempo que você trabalhou, existiu algum período especial. Algum período especial, e esse período especial é a questão de periculosidade ou insalubridade. Por quê? Porque quando você verifica isso, o seu tempo de contribuição ele aumenta. É bem verdade que na reforma da Previdência, esse tempo aí a gente não pode aumentar, né? A gente agora tem que usar ele por completo. Mas se você conseguir comprovar aí que até a data da reforma, que foi dia 13/11/2019, você consegue comprovar aí que você trabalhou com periculosidade, com insalubridade, ou seja, tempo especial, não só isso, algum tempo especial, você consegue agregar aí no seu tempo de serviço. E aí vamos supor aí que você tinha trabalhado aí 13 anos, aí você adiciona o tempo especial, o seu tempo de serviço, ele vai aumentar e você poderia já se aposentar. Então a quarta dica é verifique o tempo que você tem especial. Se você trabalhou com alguma coisa nesse sentido que eu expliquei, você tem que informar, você tem que procurar documentos para poder demonstrar ao INSS e esse teu tempo ser adicionado. Então essa foi a quarta dica. E a quinta e última dica, que é a dica final, né, de ouro, é a dica mais assim, eu falo mais prática, né, que vai acontecer na sua vida. Verifique se você faz jus aí uma regra de transição na questão da pós-reforma. O que é isso, Rafael? Regra de transição. É o seguinte, algumas pessoas elas estavam prestes a se aposentar, ou estavam faltando poucos anos para se aposentar. Aí veio a reforma e alterou alguns artigos e alterou alguns direitos. Só que a pessoa que estava para se aposentar, seja que faltava 2, 3, 4 anos, elas podem ser que elas entrem e se encaixem em algumas regras de transição. A regra de transição, ela serve para uma das funcionalidades dela, para que você não enfrente a reforma da Previdência, que você não pegue essa reforma da Previdência e você se encaixe aí em alguma regra de transição. Existem várias regras de transição, eu vou estar fazendo um vídeo mais específico sobre esse caso, mas você tem que ver qual o seu caso e qual regra de transição ele se encaixa melhor, tá certo? Essa é uma regra importante para quem ainda não cumpriu o requisito aí para se aposentar, mas já estava próximo de cumprir quando teve a reforma da Previdência, tá certo? Isso aí é muito importante, isso aí vai evitar talvez que você trabalhe o tempo aí que você acha que precisa trabalhar, ou o tempo ainda que a reforma diz, porque tem aí a questão dessas regras de transição. Tá certo, pessoal? Essas foram as dicas de hoje. Essas foram o vídeo que eu falei, que ia falar sobre as 5 dicas, as 5 coisas que você precisa saber antes de se aposentar. Tá certo, pessoal? E lembrando que o direito não só corre aos que dormem. Ou seja, se você tem algum direito, ninguém vai correr atrás por você. É você que tem que correr atrás do seu direito para fazê-lo valer.